Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. É seguro fazer terapia hormonal na menopausa? Será que terapia hormonal causa câncer? Que tipos de hormônios são mais seguros? Hoje eu vou te explicar o que sabemos, limitações nas pesquisas, o que esperar de futuras pesquisas e por que precisamos pensar diferente e ter menos medo da terapia hormonal. Eu explico de onde veio essa crença sobre o câncer de mama e vou falar do famoso estudo que gerou esse medo. Eu vou falar das diversas formas de hormônios disponíveis, as diferenças sobre bioidênticos e sintéticos e o que escolher. Falarei sobre intolerância à progesterona e o que fazer se essa for você. E vou falar sobre a relação entre queda de cabelo, menopausa e testosterona. Eu sou Isabela Fortes e você está ouvindo ao Sou Bela, o podcast da mulher madura. Para que eu possa realmente desmistificar, eu vou dar uma mergulhada grande no estudo do WHI na primeira parte do podcast. Na segunda parte, eu vou para as coisas mais concretas. Então, se tiver com preguiça de entender o mundo estatístico e as falhas e achadas do estudo, você pode pular para o meio, onde eu falo mais dos hormônios e soluções. Embora eu ache super importante você entender de onde vêm essas verdades, essas suposições e os mitos em relação à terapia hormonal também. Antes de mais nada, eu quero dizer que, infelizmente, o currículo médico atual não foca em menopausa. Por isso, não culpe o seu médico se ele não te entende ou não quer conversar sobre terapia hormonal ou te diz que tudo faz parte do processo de envelhecimento e que não tem nada errado com você. Na verdade, não tem. Menopausa é natural, mas existe muito que a gente pode fazer para se sentir melhor. A culpa não é do médico, mas da falta de educação real e do foco e interesse de séculos em saúde hormonal e sexual feminina. Aliado a isso, um estudo que devia ser um divisor de água para as mulheres, que foi o WHI, Women's Health Initiative, se tornou o pior desastre para a saúde feminina dos últimos 20 anos. Mas, finalmente, ele agora está começando a ser desmistificado, reestudado e a verdade está vindo à tona. E existe também um vácuo nesse campo da menopausa e um certo jogo de empurra, onde ninguém sabe bem se cai na área da endocrinologia por se tratar de hormônio, ou da ginecologia por se tratar de saúde feminina, e até urologia pelo aspecto sexual. E sem regras claras e um bom currículo desenhado especificamente para essa fase na vida, nós, menopáusicas, seguimos sofrendo com o jogo de empurra e desinformação. Isso também é um reflexo de como a sociedade em geral e o mundo médico pensa sobre saúde feminina. E esse vácuo existe em diversas outras áreas, como nutrição e esportes e na medicina como um todo. Tanto em pesquisa de remédio como em intervenções, elas foram, em sua maioria, realizadas em homens e em cobaias do sexo masculino, assumindo que o corpo feminino funciona igual ao masculino em escalas menores. Nada poderia ser mais distante da realidade e agora isso já está mudando. E os médicos e médicas que hoje se especializaram nessa área os fazem quase por conta própria, com muito estudo adicional e dedicação para aprender o que realmente não lhes foi ensinado na faculdade de medicina tradicional. Eu tenho muitas amigas ginecologistas e todas relatam a mesma coisa. Grande parte do seu treinamento, se não a metade, foi dedicada a obstetricia e como funcionam as partes mecanicamente. E o resto todo, como câncer cervical e uterino, fertilidade, doenças venéreas e bactérias quase que agrupados no resto.
e menopausa, algo que receberam mínimas horas sobre o assunto. Existem milhões de clínicas de fertilidade. Mas quantos consultórios dedicados à menopausa você já ouviu falar? Quase não existem. Sim, colocar a criança no mundo é extremamente importante. Mas nós, mulheres, somos muito mais do que meras procriadoras. E o mesmo acontece na área da endocrinologia e urologia. Muito se sabe sobre saúde sexual masculina. Disfunção erétil é tratada com respeito, milhões de soluções como Viagra, intervenções, diversos tipos e formas de testosterona para homens. Mas, para a mulher, boa sorte, gata. Isso aí faz parte do envelhecer e o rótulo de histérica, frígida ou deprimida. Então, toma aqui um antidepressivo. Ou seja, não é de se surpreender porque que a mulherada está toda no vácuo. E se antes morríamos mais cedo ou sofríamos caladas, agora esse jogo mudou. Uma mulher de 50 anos não aceita mais ser taxada de deprê, preguiçosa ou velha. Tampouco se vê no final da vida. Então, como coletivo, estamos mudando sim essa percepção e exigindo que nos enxerguem e nos ajudem. Ainda existe muita falta de pesquisa específica, poucas diretrizes, poucas soluções, como eu vou falar aqui um pouco, mas estamos muito melhor do que há 10 anos atrás. Então, eu estou super otimista e a gente precisa continuar conversando do assunto e por isso a existência desse podcast. Por isso, eu quero te munir de informações para caso você ainda não tenha encontrado quem te ajude, pelo menos você saiba o que você está buscando. Eu sei, hoje eu estou me expondo mesmo, mas já vou começar dizendo que tudo o que escutamos até recentemente sobre os perigos de reposição hormonal e de como pensar em hormônios femininos está equivocado e hoje eu te explico um pouco do porquê. Esse famoso estudo que criou todo um medo sobre terapia hormonal e que todo mundo fala, e eu ainda quero entrar mais no detalhe, foi realmente um divisor de águas. Ele mudou diretrizes com base em sensacionalismo da imprensa e muitos dos médicos que nunca nem se deram trabalho a pesquisar aceitaram o medo como realidade e arquivaram o assunto. O WHI, ou WHI, que é o Women's Health Initiative, foi um dos maiores projetos de saúde da mulher lançado nos Estados Unidos. Inscreveu mais de 161 mil mulheres em 40 centros clínicos. A magnitude do investimento foi enorme e a pressão por resultados sensacionais tiveram as mesmas proporções. Esse estudo teve diversos braços e sim, aprendemos muito com ele. O problema não foi o estudo, mas sim como os resultados foram interpretados e divulgados e também a população escolhida para ser estudada. Um dos braços do estudo, o que usava a terapia hormonal combinada, que era progesterona e estrogênio, já vamos falar no detalhe sobre isso, foi terminada mais cedo e isso gerou toda a comoção. Quando eles anunciaram que o uso de terapia hormonal com estrogênio mais progestágeno após a menopausa teria aumentado o risco de doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, coágulos sanguíneos, câncer de mama e demência. Resultados esses hoje contestados por manipulação de dados e total má interpretação. A saber, esse estudo não teve a intenção de analisar câncer, e sim, ele era mais focado em doenças cardiovasculares. Nessa época, muitas mulheres estavam fazendo reposição hormonal e os dados observacionais eram muito positivos, por isso o estudo. Mas mesmo assim, os hormônios eram diferentes do que existem hoje, falo isso já já. E a premissa do estudo foi animadora, porque os dados observacionais mostravam na época que essas mulheres que estavam fazendo terapia tinham melhor saúde geral, melhor saúde óssea, tinham menos incidência de doenças cardiovasculares, melhor saúde geniturinária, ou seja, a terapia estava funcionando bem para as mulheres. Cara, é de
dá dor só de pensar. Uma dessas coisas loucas de destino. Tinha tudo para dar certo. Foi o primeiro estudo multimilionário focado exclusivamente em mulheres na menopausa. Só que o foco do estudo era saber o impacto da terapia hormonal em doenças cardiovasculares primeiramente. Câncer de mama e outras consequências seriam achados secundários e não era o que eles estavam procurando especificamente. Então isso é importante para entender o grupo de mulheres escolhidas. Eles usaram uma população mais velha do que deveriam. 63 anos foi a média da idade escolhida, ou seja, mulheres já na pós-menopausa há algum tempo. Ou seja, essa população específica, escolhida no processo de seleção das participantes, não reflete a realidade de quem busca terapia hormonal hoje. Muitas dessas mulheres já estavam há mais de 10 anos depois da menopausa, muitas já com riscos cardiovasculares, já com início de câncer de mama e tampouco separaram por grupos de risco, como fumantes, status nutricional, predisposições genéticas, etc. Então, quem foram as participantes desse estudo? A idade média era 63 anos. Então, se a gente assume que a idade média da menopausa é 51, essas mulheres estariam há mais de 10 anos depois da menopausa. 70% estavam com sobrepeso ou eram obesas. 50% eram fumantes. Muitas tinham hipertensão. Ou seja, não foi uma amostra ideal e saudável de forma alguma. E só para piorar a história, as mulheres que estavam especialmente sintomáticas foram excluídas do estudo. Eles tinham uma preocupação de que se essas mulheres muito sintomáticas fossem incluídas, as mulheres que apresentavam esses sintomas vasomotores graves e se elas acabassem randomizadas para receber placebo, eles teriam uma taxa de abandono muito alta. Então resolveram não usar as mulheres que estavam sofrendo mais. Tudo bem se eles deixassem isso claro. Tipo, estamos fazendo estudo com as mulheres que não estão sofrendo ou apresentando nenhum sintoma. Mas não foi o caso. E aí eles colocaram nas descobertas que a terapia não trouxe absolutamente nenhum benefício para a qualidade de vida. Mas eles só puderam chegar a essa conclusão porque as mulheres que eram significativamente sintomáticas tinham sido excluídas. Aí o New York Times publicou a manchete dizendo: os hormônios não trazem nenhum benefício, nem mesmo para a qualidade de vida, o que não é verdade. No estudo, as mulheres foram divididas em 4 grupos. As que tinham útero recebiam a terapia hormonal combinada de estrogênio. A forma usada foi a versão sintética Premarin, que é derivada de hormônios de ega-prenha via oral. E uma forma sintética de progestágeno, ou uma versão sintética de progesterona, chamado acetato de medroxiprogesterona, ou MPA. E um grupo controle recebeu placebo. O grupo que não tinha útero, normalmente por ter tido uma esterectomia, recebeu somente estrogênio sintético e nada de progestágeno e teve o grupo placebo. Então a gente tinha 4 grupos de mulheres. Por que essa divisão? Como você já aprendeu nos episódios que eu falo sobre a terapia hormonal, reposição com estrogênio aumenta o espessamento do endométrio em quase todo mundo, que é a pele da parede uterina. E com isso aumenta o risco de displasia e potencialmente de câncer de endométrio. Já se sabe hoje, e já se sabia isso nessa época, que esse risco é contornado com a adição de progesterona. Até então, só se dava progesterona se a pessoa tivesse útero. Você já sabe a minha opinião sobre isso. Se não sabe, escuta o episódio 20, Progesterona, a fada madrinha. E você vai entender por que a progesterona tem diversos outros benefícios. Mas, como via de regra, se você não tem útero, o uso de progesterona ou um progestágeno seria opcional. Se você tem útero, é não negociável. Por isso, eles tiveram essa divisão entre grupo com útero, grupo sem útero e placebo nos 2, 4 grupos. Para resumir, o estudo começou a recrutar mulheres em 1995 e em 2002 o WHI interrompeu
prematuramente o braço da terapia combinada das mulheres que estavam recebendo estrogênio e progestágeno, alegando um pequeno aumento no risco de câncer de mama, de doenças cardíacas, acidente vascular cerebral e coágulos sanguíneos nesse grupo. Presta atenção aqui que você já vai entender o conflito. Eles pararam o estudo do braço que usava tanto estrogênio quanto progestágeno, ou a progesterona sintética. O braço que só tomou estrogênio continuou seguindo sem problemas, mas de alguma forma quem pegou a fama foi o estrogênio. Eu não vou entrar em teorias de conspiração, nem do porquê de terem feito isso. O livro Estrogen Matters entra no detalhe e para quem ainda acredita que estrogênio causa câncer e para os médicos que estão chocados ou achando um absurdo tudo que eu estou falando, uma lida básica e uma investigação pode iluminar muito as coisas. Eu coloco o link para o livro no site do podcast. Especula-se que a pressão sentida pelos investigadores para chegar a uma conclusão significativa, uma vez que tanto dinheiro tinha sido gasto, era enorme. Isso é uma observação pessoal, incluo aqui o ego também. Eu não acho que ninguém quis intencionalmente machucar as mulheres, mas às vezes a necessidade de provar o seu ponto de vista fala mais alto que a realidade e obscura o bom senso e por isso tivemos consequências desastrosas. Só para você ter uma ideia, algumas citações chocantes ouvidas diretamente da boca dos investigadores. Esse de um cara chamado Rowan Chlebovsky. Eu com certeza estou falando esse nome todo errado. Chlebovsky. Enfim, não importa. Um dos 3 redatores da publicação disse o seguinte, parafraseando: sabe, esse é o estudo mais caro já feito. Quando terminarmos, custará cerca de $1 bilhão. Então, se acharmos que encontramos algo e os resultados não batem muito bem, a polícia das estatísticas tem que sair da sala. Eles literalmente manipularam a maneira de divulgar porque o estudo não atingiu relevância estatística. E aí, alguns dos autores do estudo, sem consenso da maioria, se juntaram e decidiram interromper esse braço do estudo por conta dos supostos aumentos no risco de câncer de mama. E eu já vou te explicar como se manipula a estatística para ela ficar mais sensacionalista. Eles agendaram uma coletiva de imprensa num hotel famoso, convidaram o quem é quem. Lembra, nessa época não rolava mídia social, podcast, Instagram, etc. E aí anunciaram que o estrogênio causa um aumento de 25% no risco de câncer de mama. Isso foi feito à revelia de outros investigadores, sem consenso, sem revisão médica ou estatística. E, de repente, isso está na capa de tudo que é jornal, na televisão e, claro, as mulheres tomando hormônio ficaram em pânico. Todo mundo sendo informado pela imprensa, ao invés de pelas vias científicas, como deveria ser o resultado de um estudo dessa magnitude. É tão louco de imaginar como é que isso aconteceu. E, claro, os médicos também estavam sendo informados dessa forma e ficaram com medo. Eles não receberam o estudo para ler e analisar naquela época e confiaram no que estava sendo anunciado nas diretrizes que começaram a ser divulgadas. E mesmo assim, mesmo que fosse verdade, um aumento de risco não quer dizer que uma coisa causa a outra. Lembra, você tem o risco de morrer num acidente de avião. Isso não quer dizer que andar de avião mata. Mas nem a estatística usada foi correta e eu já vou te explicar por quê. E enquanto esses autores e a imprensa gritavam aos 4 ventos que o estrogênio causava câncer, o braço do estudo, que só usava o estrogênio, continuava a existir e nenhum risco foi encontrado. Pelo contrário, o estudo continuou e mostrou que as mulheres que estavam com terapia com estrogênio estavam bem e que tinham tido, inclusive, seus riscos diminuídos. Mas a narrativa da imprensa de que o estrogênio causava câncer de mama seguiu e múltiplos estudos já foram feitos a partir de então explicando o erro, mas o dano já estava feito. E a conclusão de que o risco relativo aumentado na realidade tinha sido causado provavelmente pelo Provera, pelo progestágeno sintético, nunca veio ao público. A imprensa seguiu com a história original, assim como os médicos e o medo de que
O estrogênio causava câncer de mama e interrompeu um tratamento que estava ajudando muitas mulheres e foi um retrocesso no tratamento da menopausa. E por que isso nunca deveria ter gerado esse medo? Quando se fala que algo aumenta o risco relativo, não quer dizer que aumenta o risco absoluto ou real. Um conceito que quem nunca aprendeu a ler estudo não sabe. Então agora você vai ficar expert nisso. O que importa mesmo é o risco absoluto, mas normalmente não é sexy nem sensacionalista. Então a imprensa adora risco relativo e quem está tentando vender drogas também. E agora você já vai entender como não cair nessas ciladas da imprensa. Risco é a probabilidade de algo acontecer, como o risco de contrair uma doença. O objetivo de um tratamento médico é reduzir este risco potencial. A redução do risco é frequentemente apresentada de duas maneiras diferentes: redução absoluta e redução relativa do risco. Eu adoro uma citação do Mark Twain que dizia: existem 3 tipos de mentira: as mentiras maldosas e as estatísticas. O risco absoluto é o risco real de algo acontecer. Por exemplo, uma pessoa tem 1 em 100 mil chances de ser atingida por um raio. Eu inventei essa estatística, tá? Eu não tenho a menor ideia de qual é a chance de você ser atingida por um raio. E o risco relativo seria incluir um outro critério, tipo, qual é a chance de você ser atingida por um raio se dançar na chuva, no telhado, soltando pipa, comparado com quem dança dentro de casa e ver qual é a diferença, estatisticamente falando, entre eles. A forma como a maioria dos estudos interpreta e relata os resultados é através da redução do risco relativo, ou nesse caso, no aumento do câncer de mama. Por quê? Sensacionalismo mesmo, porque é muito mais digno de manchete. Seria difícil se impressionar sobre uma redução colossal de 0,63% no risco absoluto, quando você poderia estar lendo sobre uma mensagem que falaria, redução de 85% no risco relativo. As reduções relativas de risco proporcionam uma redução percentual num grupo em comparação ao outro, e por isso pode ser enganoso e exagerar ou quão útil um remédio é ou quão arriscado alguma coisa seria. As reduções absolutas de risco dão a diferença real do risco entre um grupo e outro. E geralmente, como eu falei, elas são muito menos sensacionalistas, mas seriam mais realistas e realmente incluiriam a probabilidade real de alguém se beneficiar de um tratamento ou de ter um efeito prejudicial de alguma outra coisa. Então, o que é um risco real? De novo, risco é a probabilidade de algo acontecer e não é uma sentença de que vá acontecer, porque tudo depende de uma série de outros fatores que aumentam ou diminuem o risco. Por exemplo, aqui seria como fumar, sua genética, seu estilo de vida, etc. O que a gente sabe? 1 em 4 mulheres, ou seja, 25% das mulheres morre de doença cardíaca. O risco ao longo da vida de morrer de câncer de mama é de 1 em 38, 2,6%. Em outras palavras, as mulheres têm 10 vezes mais probabilidade de morrer de doenças cardíacas do que morrer de câncer de mama. Quais foram realmente o resultado do WHI? Foi que o aumento do risco absoluto de câncer de mama é menor que 1%. Só que ninguém fez um seriado para o Netflix sobre isso. E, infelizmente, muitos médicos que praticavam terapia hormonal nessa época ou se formaram na época que saiu o WHI ainda acreditam nisso. Voltando ao estudo. Lembra, a gente tinha aqueles 2 grupos de mulheres. O grupo 1, das mulheres que tinham sido submetidas a uma esterectomia e elas foram randomizadas para receber o estrogênio, Premarin da época, o estrogênio equino conjugado e placebo. Aí tínhamos o grupo 2, das mulheres que tinham útero e receberam o estrogênio equino conjugado mais MPA, o acetato de medroxiprogesterona e placebo. E qual foi o resultado? As mulheres do grupo 1, aquelas que somente receberam estrogênio, não tiveram nenhum risco aumentado de câncer de mama. Na verdade, elas tiveram uma redução de 21% no risco, mas não foi estatisticamente significativo e eles resolveram não divulgar esse resultado, mas divulgaram o outro.
Nas mulheres do grupo 2, aquelas que receberam a terapia combinada de estrogênio e progesterona, houve um aumento relatado de 26% no risco de câncer de mama em comparação com o grupo placebo. No entanto, também não foi estatisticamente significativo. Pelos padrões científicos, a gente pode dizer que esse aumento de risco relativo pode ter sido pelo acaso e não causado pela intervenção. E, ainda assim, embora o aumento de 26% do risco relativo não tenha sido significativo, ainda teve uma explicação para esse aumento. Existem duas maneiras de você descobrir se tem um aumento de risco. Ou você pode ter tido um aumento real de risco no grupo sem placebo, ou as mulheres que foram randomizadas para receber o placebo tiveram um risco menor do que o esperado de câncer de mama, e aí a diferença entre os grupos fica grande. No caso desse estudo, a gente descobriu que, na verdade, foi a razão número 2 mesmo. O grupo placebo teve ainda um risco menor do que o esperado. E qual foi a explicação para isso? No grupo 2, muitas das mulheres que tomaram placebo já haviam feito terapia hormonal anteriormente. E tendo feito anteriormente a terapia, elas tinham, portanto, um risco menor de câncer de mama, o oposto do que o artigo sugeria que aconteceria com alguém na terapia hormonal. Além disso, o aumento de 26% foi um aumento relativo, ou seja, o aumento absoluto no risco foi de 0,9 casos para cada 1.000 pessoas, ou 9 casos para cada 10.000 mulheres. Isso representa um aumento de risco absoluto inferior a 1%. Mesmo que o aumento de 26% tenha se mostrado significativo, o que não foi. Eu não sei se estou conseguindo me explicar muito bem, porque eu não sou estatística. Mas para ficar ainda mais claro, por que você precisa saber do risco absoluto para poder decidir se o risco relativo é importante? Porque tudo depende do risco absoluto inicial, que é o risco real de algo acontecer. Digamos que comer uma laranja duplique o risco de furúnculo. Estou inventando mesmo. Precisamos saber quais as chances de você ter um furúnculo para começar. Por exemplo, se agora, ao invés do risco ser uma pessoa em 1.000, o risco é 2 pessoas em 1.000, um aumento de 100% no risco, concorda? Mas, apesar de ter um aumento de 100%, isso ainda não seria grande coisa, porque ao invés de você ter uma em 1.000, agora a gente tem 2 em 1.000. Mas, se os números fossem, você começou com o risco seria 500 em 1.000 e agora a gente tem o dobro, essa descoberta a gente deveria prestar atenção. Ou seja, a significância do risco relativo depende do risco absoluto real. Mas nas manchetes aparece assim: piloto tem risco dobrado de cair de avião. Será que isso seria preocupante? Bom, depende. Qual é o risco absoluto de um avião cair? 1 em 11 milhões. Esse número eu peguei online porque eu realmente fiquei curiosa e quis usar o número de verdade. Se é real mesmo, eu não sei, mas vamos usar ele para ilustrar. Se dobrar, o risco será 2 em 11 milhões. Os estatísticos me perdoem e se conseguirem explicar isso de uma maneira mais fácil, eu super agradeço. O meu ponto é que o risco relativo tem que ser sempre avaliado direito para você não cair nessas armadilhas. E isso é o que foi feito com a terapia hormonal. Eles te deram o resultado do risco relativo, o que para piorar não foi estatisticamente significativo. Eles deixaram isso claro, eles usaram o termo quase atingiu relevância estatística. Isso é sem precedente no mundo científico. Ou uma coisa tem significância estatística ou não tem. O quase atingiu não existe. Mas mesmo assim, o quase deles na prática significa que a terapia hormonal usada aumentaria o seu risco em menos de 1%. Isso quer dizer que você nunca vai ter câncer de mama? É claro que não. Isso quer dizer que as suas chances são praticamente iguais com ou sem terapia hormonal. Esse é o ponto. E o outro ponto que eu acho que deve ser levado em consideração é o risco de não usar terapia hormonal. Já sabemos que a queda hormonal impacta vários outros sistemas do corpo. Então, por medo de aumentar o seu risco de câncer de mama em menos de 1%, você voluntariamente aumenta muito mais o seu risco de
sarcopenia, osteoporose, doenças cardiovasculares e neurais, ao não fazer uma terapia hormonal. Ainda vão existir aquelas cujo risco não vale a pena. Sim, mas elas são, sem dúvida, uma minoria. E o risco não é de câncer de mama. Os riscos maiores, mas ainda bem pequenos, seriam câncer do endométrio, facilmente contornada ao adicionar progesterona, e coágulo sanguíneo, mas que também parece ser uma consequência mais do estrogênio sintético oral Premarin, mas a gente não sabe o risco real no caso do estrogênio transdérmico, porque a gente ainda não tem estudos suficientes com eles. E como é que se diminui esses riscos? Acompanhamento médico, monitorando a sua saúde e seu estilo de vida. Não é tomar hormônio e esquecer do resto. Você vai fazer os seus exames anuais, o seu ultrassom, a sua médica vai te acompanhar e se algo começar a aparecer, vocês reavaliam o tratamento. Às vezes parece que é aquilo que não tem saída. Você vai começar a fazer terapia hormonal e aí tudo vai acontecer. Gente, é só parar. Em 2020, a American Heart Association se posicionou que estrogênio diminui as chances de doenças cardiovasculares e sabendo que a chance de você morrer de um problema do coração é bem maior do que de câncer de mama, ou seja, a vida é uma constante análise de risco. Tenha certeza de apostar no cavalo certo e nada é sentença. Como eu já falei, começou, não gostou? Para. Eu também acho que uma percepção que deve mudar e está mudando é a idade de começar a fazer terapia hormonal. Antes se esperava uma mulher entrar na menopausa, ou seja, parar de menstruar por 12 meses para iniciar a terapia. A minha opinião aqui, claro, baseada tanto em estudo como em experiência clínica, é de que começar no climatério seria muito mais interessante. Por quê? Para começar, eu vejo os sintomas da perimenopausa serem muito piores do que os da menopausa. Vocês já me ouviram falando. Você espera parar o carro sem gasolina no meio da rua para lembrar de abastecer? Claro que não. Então, por que nós precisamos esperar ficar completamente sem hormônios para começar a terapia? Não faz o menor sentido. Ou seja, mulheres mesmo menstruando já poderiam começar se você tiver sintomas. Quais sintomas? Aí você volta nos episódios 2, 18, 19, 20 e 23, que eu explico muito bem isso. Mas pelo menos escuta o Socorro, meu estrogênio desapareceu, que é o 19, para você ter uma ideia dos sintomas que poderiam te levar a precisar de uma terapia hormonal. E existe também um conceito chamado a hipótese da célula saudável. Tal como sugerido pela hipótese da janela crítica ou célula saudável, a gente pode esperar melhores resultados a partir de exposição ao estrogênio mais cedo do que mais tarde. Alguns resultados observacionais implicam que os efeitos da terapia hormonal no risco de Alzheimer, por exemplo, são de fato modificados pela idade de início, pela proximidade temporal da menopausa ou pela saúde da mulher, claro. Mas voltando à hipótese da célula saudável, você não quer esperar um estado de doença se estabelecer para tratar. De acordo com a literatura, quanto mais tempo sem estrogênio, pior os resultados de doenças cardiovasculares, de morte por doenças cardiovasculares, derrame, hipertensão, diabetes, para não falar da proteção que o estrogênio oferece para a saúde metabólica, muscular e óssea. Você não quer esperar a sarcopenia chegar ou a densidade mineral óssea diminuir para começar a pensar no que fazer. A prevenção é muito melhor sempre. Ou seja, você tem sim muito mais proteção quando começar a terapia, quando o estrogênio começa a cair, do que quando ele já está lá no pé. Aí a pergunta é, mas quando começar? Por mais louco que seja, não existe uma data, nem existe um número mágico nos seus exames de sangue que vai determinar isso. É uma decisão clínica, sintomática. Eu, para começar, acho a definição de menopausa uma loucura. Eu acho que é a única condição médica que a gente define em retrospecto. Ou seja, menopausa é um ano sem menstruar. O que implica você ficar 12 meses esperando para saber se está ou não na menopausa. Mas a sua produção ovariana começa a cair a partir dos 30 anos. É, gata, é cedo mesmo. Mas normalmente não é clinicamente significativa até os seus 40, que é quando você realmente começa a sentir o peso do declínio hormonal.
Mas nem todas as mulheres são impactadas da mesma forma. Cada corpo reage diferentemente ao declínio do estrogênio, da progesterona. A testosterona normalmente cai um pouco mais tarde. Mas como cada corpo reage diferente, eu posso ter fogacho, você suor noturno, ela vai ter distúrbio de sono, a outra sente no sistema músculo-esquelético, a outra tem sintoma geniturinário. Lembra, a gente tem receptor de estrogênio em todas as células do corpo. Existe uma constelação de sintomas que eu falo nos episódios específicos de cada hormônio, mas foram identificados quase 70 sintomas diferentes de depressão de estrogênio. Ou seja, quanto mais cedo agir, menores as consequências nos sistemas do corpo como um todo. Porque a gente não quer somente fazer os sintomas melhorarem. A gente quer a sua saúde em geral, as suas células se tornem mais saudáveis como um coletivo. O seu status de saúde melhora porque você está melhorando tudo num nível celular e não somente resolvendo problemas de sintomologia. Mas ainda não sabemos muita coisa. Como não se tem uma idade ideal, nem dose para comparar com sangue, ainda temos um longo caminho para ser estudado. Mas os bons médicos estão fazendo o que podem com os estudos observacionais que temos e as suas experiências clínicas, porque não existem muitos estudos estudando dose na perimenopausa, nem na pós-menopausa, mas isso já está mudando. Em geral, nem é preciso olhar um exame de sangue para diagnosticar uma mulher no climatério. Nem o nível de estrogênio, por exemplo, vai ditar quão graves são os seus sintomas. Marcadores como FSH e LH podem dar uma ideia do que está acontecendo, sim. E eu acho que é preciso fazer exame de sangue para ter certeza de que os seus sintomas não têm outras causas e aí fazer uma diagnose por exclusão. O que é isso? Você está aí cheia de sintoma, mas esses sintomas podem vir de outras coisas. Pode ser disfunção tiroidiana, deficiência de ferro, deficiências nutricionais gerais, vitamina D, diabetes, o que quer que seja. Ou seja, a gente faz exames para ter certeza de que os seus sintomas não são de algo além de declínio hormonal e que a gente não pode simplesmente assumir que é climatério ou menopausa e perder algo possivelmente sério. Neblina mental é comum, sim, mas você quer ter certeza de que você não está com demência ou Alzheimer. Cansaço é comum, mas pode ser tireoide, pode ser disfunção mitocondrial, pode ser uma coisa super séria, ou pode ser super simples, porque você não está dormindo, está super cafeinada e subnutrida e assim por diante. Então, essa bateria de exames seria mais para excluir outras causas do que diagnosticar diretamente o climatério e também fazer um entendimento dos seus riscos potenciais que poderiam agravar e trazer problema caso você comece a fazer terapia hormonal. Então, se você não tiver nada médico que justifique os seus sintomas e você já está na casa dos 40, apesar de que eu vejo muita mulher aos 35 já sentindo isso, os seus sintomas seriam suficientes para indicar o início de uma terapia hormonal. A dose será avaliada caso a caso com a médica que tem experiência nisso. Em geral, começar com a dose baixa e aumentar é sempre uma boa ideia. Mas às vezes os sintomas são tão sérios como sangramento super pesado, muita acne, fogachos pra caramba. E quanto mais jovem, talvez você já precise começar com uma dose mais alta se os sintomas estiverem pesados. Aliás, para quem ainda tem medo, sabia que a maior diferença entre terapia hormonal para a menopausa e pílula anticoncepcional é a dose do hormônio e o tipo, onde a dose da pílula é muito mais alta e as formulações são sintéticas. Ou seja, para quem tem medo de estrogênio, a pílula devia te assustar muito mais. No entanto, são distribuídas como bala, e eu não estou criticando não, mas tomadas sem nem pestanejar. Mas aí vem uma mulher madura, sofrendo, e seu médico prescreve antidepressivo e terapia porque acha que estrogênio é arriscado demais. Parece piada. Mas ainda em relação a doses, a pílula foi desenhada numa dose para suprimir ovulação. Os estrogênios para a menopausa foram desenhados para minimizar sintomas vasomotores, como fogachos e suores noturnos. Sim, na época que começaram a tentar achar terapia, isso era sinônimo de menopausa.
Doses para massa muscular, saúde óssea, libido, demência ainda não foram estabelecidas, porque não era isso que eles estavam tentando resolver quando começaram a criar terapias para menopausa. Agora a gente tem muito mais estudo acontecendo, mas na real é que a gente não sabe muito de muita coisa. O que já se sabe? Hormônios bioidênticos são melhores que as versões sintéticas. Mas bioidêntico não é sinônimo de manipulado ou de natural. Os bioidênticos já são vendidos na farmácia em caixinha igual a remédio. E os manipulados também são produzidos num laboratório. Então, o que se manipula não é mais natural ou superior. O que você quer é que a estrutura molecular seja idêntica ao que o seu corpo produz. Aliás, em geral, pelo menos nos Estados Unidos, a recomendação é de comprar os produtos farmacêuticos por causa de controle de claridade. É claro que existem excelentes farmácias de manipulação e sim, às vezes a sua médica vai preferir manipular se ela precisar de uma dose diferente da disponível. Não por ser mais seguro ou melhor para você do que a versão que existe na farmácia, mas porque ela quer algo específico. Esse nome bioidêntico pode ser confuso. Ele não quer dizer hormônio natural. Ninguém está usando hormônio tirado de uma mulher. Todos foram feitos num laboratório. Só que a estrutura molecular seria idêntica à do hormônio produzido pelo seu corpo e se encaixa nos receptores celulares da mesma forma que o seu hormônio faria. Os riscos associados aos bioidênticos são menores do que os sintéticos e, por isso, agora preferíveis. O único hormônio que realmente ainda precisa ser manipulado para as mulheres é a testosterona, porque o seu uso, infelizmente, ainda não foi aprovado para mulheres. Outra coisa que é inacreditável, né? Qualquer médico que usa sabe o valor e o efeito beneficial nas mulheres. Só que, por falta de estudos específicos, o FDA americano ainda não aprovou o uso para mulher. Não existe um produto feito especificamente para as mulheres e não se sabe ainda as doses seguras ou ideais para diferentes fases da vida ou sintomas, nem existem diretrizes claras. Em se tratando de testosterona, ainda é bang bang por aí. Tentativa e erro e, claro, muito abuso também. Mas também muito acerto, muita experimentação, mas pouco consenso. E quem sofre com isso somos nós, mulheres, porque claro que tem inúmeros benefícios e quem trabalha com isso sabe. Mas falta de estudo específico e diretriz, as médicas que estão te ajudando estão fazendo o melhor que elas podem, mas a gente ainda tem poucas certezas. Uma pena, sem dúvida. E vamos falar de formas de hormônios. Aqui a gente precisa ir hormônio a hormônio porque estrogênio é diferente de progesterona, que é diferente de testosterona. Já existe um consenso que as melhores e mais seguras formas de usar o estrogênio seria usar estradiol transdérmico, ou creme, ou gel, ou adesivo, que é o meu favorito, porque ele tem mais consistência na dose contínua que o corpo recebe ao longo do dia. Aqui nos Estados Unidos o adesivo tem 5 doses, então é mais fácil de encaixar alguém nessas doses. No Brasil seria o System, eu acho que ele tem 3 potências, mas eu sei que ele vive em falta no Brasil também. A sua médica vai poder te auxiliar melhor na marca, mas eu sei que o System Conte e o System Sec tem estrogênio bioidêntico, mas a progesterona é sintética na forma de acetato de noretestosterona. Então, na minha opinião, não seria minha primeira escolha, embora existem motivos pelos quais alguém recomendariam essas opções. Então, eu não quero palpitar no protocolo de ninguém, mas pelo que a gente já aprendeu, as opções bioidênticas seriam potencialmente superiores. As diretrizes atuais sugerem que a progesterona micronizada bioidêntica seria melhor que a forma sintética do acetato de noretestosterona, para a maioria, e tem menos riscos associados. Além disso, a progesterona, sendo tomada sozinha à noite, dá uma ajuda maior ao sono. Então, para quem tem problemas de sono como queixa principal, a micronizada oral teria ainda mais essa vantagem.
O sistema combinado é usado, pode ter a vantagem de praticidade, de só ter que pensar em uma coisa, e algumas mulheres podem não se sentir tão bem com a progesterona bioidêntica. De novo, não seria minha primeira opção, nem é a que eu uso, mas não necessariamente errado dependendo do caso. Além dos adesivos para estradiol, também tem o gel ou creme, no Brasil Sandrena Gel ou Pump de Oestrogel. Todos esses são bioidênticos. No estudo do WHI, a forma usada foi o estrogênio sintético Premarin. A gente já falou dele, que é feito a partir da urina de égua prenha. E apesar das conclusões finais serem de que mesmo esse tipo não aumentaria o risco de câncer de mama, ele tem sim alguns efeitos colaterais. Ele precisa ser desintoxificado pelo fígado, enfim, não é mais recomendado. E qual o principal efeito colateral dele que você tem que ter na cabeça? Coágulo sanguíneo. De novo, as chances não são assim enormes. O risco aqui é de 8 em 10 mil mulheres desenvolveram um coágulo, mas é um risco e eu não vejo por que correr esse risco, já que a gente tem outras opções. Outra vantagem do transdérmico versus o oral é que o transdérmico demonstrou diminuir inflamação sistêmica. Isso quer dizer, se você está tomando Premarin há anos e está ótima, precisa parar? Acredito que não. Essa não seria atualmente a versão que as diretrizes recomendam para uma pessoa começar. Mas em alguns casos, como a pessoa que sempre se esquece de passar o gel, ou realmente prefere tomar em forma de pílula, ou tem alergia ao látex e não pode usar o adesivo, ou a pele tem algum problema que não absorve, ou você começou numa época que só tinha a versão sintética e está super bem e não quer mudar. O que for, eu não quero que você fique panicada agora. Só entender o que é que você está tomando. Então, somente porque temos as diretrizes de que o transdérmico é preferível, isso não quer dizer que o outro jamais possa ser usado, tá bom? Então, por isso você não deve seguir recomendações sensacionalistas via Instagram e sempre achar que se isso é bom, aquilo tem que ser ruim. Você precisa ter alguém que te entenda para te orientar no que for melhor para você. Mas se você nunca usou o Premarin, eu recomendo que não use antes de testar as outras formas consideradas mais seguras. Sobre a progesterona. A primeira opção, de acordo com as diretrizes, também não é o Provera ou o MPA, que é a forma sintética, que foi a que foi usada no WHI e que realmente era quem tinha aumentado os riscos, apesar do estrogênio ter ganhado a fama. Na época do estudo, não existia a versão bioidêntica micronizada ainda. Por isso, eles nem tinham opção. A dose mínima recomendada para a proteção do endométrio seria de 100 mg diariamente ou 200 mg por 2 semanas. As mulheres com muita dificuldade de dormir pode subir até 300, também pode usar 200 todos os dias, mas eu vejo muita gente usando 50. Na literatura, esse não seria um nível confortável para garantir proteção do endométrio na terapia combinada com estrogênio. Eu estou dando esses valores para você ter uma ideia. Eu não acho que ninguém deva fazer reposição sem orientação, sem acompanhamento de uma médica competente e que saiba o que está fazendo. Mas como eu recebo muita mensagem com as doses mais loucas, eu me sinto na obrigação de colocar isso aqui. A progesterona transdérmica em forma de creme na pele não oferece proteção para o endométrio, de acordo com a literatura atual. Algumas mulheres têm dificuldade com a progesterona oral, sim, mas se você tem útero e você está usando estrogênio, você vai ter que dar um jeito de proteger o seu endométrio. A intolerância à progesterona acontece quando o seu corpo é sensível ao hormônio progesterona. Cerca de 20% das mulheres apresentam sintomas, sendo 10% sintomas severos. Já falo quais são eles. Se você tinha TPM muito forte, ou o que em inglês a gente chama de PMDD, que é um tipo de TPM em esteroide que gera depressões fortíssimas, chances são que você deva ter uma forma de intolerância à progesterona. E ao começar a fazer terapia hormonal, você tem que informar isso à sua médica e monitorar os seus sintomas. A intolerância à progesterona é um motivo comum pelo qual as pessoas decidem parar de tomar terapia hormonal como um todo. Não existe nenhum teste para saber se você tem intolerância à progesterona. Por isso é bom saber o que é, para que você possa dar esse feedback para sua médica e entender o que pode estar acontecendo com você.
O que você não pode fazer, e eu também vejo acontecer, é simplesmente descontinuar com a progesterona e continuar no estradiol sem alertar a sua médica. Aqui o risco é real de um espessamento e potencial displasia do endométrio, eventualmente até câncer. Então, não é para brincar com isso. Os sintomas de intolerância incluem sintomas físicos como retenção de líquido, distensão abdominal, fadiga, dor de cabeça, sensibilidade mamária e acne. E também sintomas psicológicos como irritabilidade, inquietação, ansiedade, raiva, falta de concentração e agravamento ou novo início de depressão. Então, se você começou a fazer terapia hormonal com progesterona e começou a sentir essas coisas, o ideal seria ter uma planilha de rastreamento, a sua médica pode te dar isso, para acompanhar a frequência e a intensidade de qualquer sintoma que você possa estar enfrentando. Para a maioria das pessoas, os sintomas são relativamente leves e desaparecem em 3 a 6 meses de uso. Mas para outras, esses sintomas podem ser mais problemáticos. Se algum deles que estiver acontecendo for intolerável, você vai avisar a sua médica e você vai rever o seu protocolo, principalmente se tiver um aumento forte de depressão e pensamentos suicidas. Os inchaços tendem a melhorar ou eles são pelo menos toleráveis. A maioria dos sintomas físicos associados à intolerância à progesterona envolve alterações no equilíbrio de fluidos. Então aqui são umas coisas que você pode fazer para ser proativa enquanto o seu corpo se ajusta ao uso de progesterona. Você pode limitar a ingestão de sódio e comer ainda mais alimentos ricos em potássio, tipo inhame, abacate, ameixa, muita folha verde, lentilha, banana e se manter super bem hidratada. Isso já vai ajudar nessa retenção de líquido. Tem que garantir a evacuação regular. Então, usa as fibras conforme necessário para que você possa ir ao banheiro todo dia, cuida do seu microbioma bonitinho. Se manter em movimento. O exercício apoia o equilíbrio de fluidos, além de ajudar também a fazer o seu intestino funcionar e melhorar o seu humor. E aí, você fez tudo isso e continua com dificuldades reais com a progesterona. A minha ordem de tentativa seria, claro, liga para sua médica agora. As opções na literatura são aumentar a dose do estrogênio se você ainda tiver espaço para isso. Porque às vezes você está tomando uma dose muito alta de progesterona, só que você ainda está lá baixinho no estradiol. Então, muitas vezes, isso é mais experiência clínica, quando você sobe o estradiol, o sintoma da intolerância da progesterona melhora. Às vezes funciona super bem, outras não funcionam. Você pode tentar, ao invés de tomar oral, porque aí você evita a passagem pelo fígado, você coloca vaginal, como se fosse supositório. Nos estudos, a micronizada bioidêntica ainda tem menos risco do que as sintéticas, então eu acho que vale um pouco essa tentativa. Outra coisa é que a fórmula do Utrogestan, nos Estados Unidos, e eu acho que no Brasil também, nos Estados Unidos é Prometrium e no Brasil é Utrogestan. Ela é feita com óleo de amendoim. Então, se você tem alergia a amendoim, você pode estar reagindo ao amendoim e não necessariamente à progesterona. E aí você vai ter que achar uma alternativa. E outras opções seriam usar uma versão sintética, existem diversas, ou usar o Dil-Mirena. A literatura também mostra trocar para tibolona, é documentada na literatura, mas aí você ganha outros riscos associados. Eu raramente chego nessa opção. E por último, se realmente não tiver tolerância com nenhuma das outras tentativas, ou você vai precisar parar de usar o estradiol, mas muitas mulheres dizem que ele está funcionando super bem, não querem parar, e aí eu acho que a última sugestão seria fazer uma histerectomia. O que você não pode deixar é o seu útero desprotegido. De novo, conversa com quem estiver te orientando. Mas essa basiquinha de avisar a sua médica que você é alérgica de amendoim é importante. Então, acho que a essa altura você já sabe disso. Mas se tem útero e usa estrogênio, tem que usar progesterona. Se você fez histerectomia e não tem útero, aí seria opcional. Isso também se baseia num pensamento antigo de que o estrogênio é o cara. Bom, ele é o cara, mas lembra que no início menopausa era sinônimo de fogacho. Os outros sintomas eram só loucuras das mulheres à beira de um ataque de nervos, histéricas, e toda a terapia hormonal se iniciou para prevenir sintomas vasomotores. Mas naquela época ninguém estava olhando para mais nada e hoje a gente já sabe que os sintomas não são só esses. Então, eles observaram que quem tomava estrogênio sem progesterona tinha risco aumentado de displasia do endométrio, de câncer de ovário, etc. Na cabeça daquela época, a função da progesterona seria somente para evitar isso.
Hoje já se sabe que existem os outros sintomas de queda dos hormônios, que não só o fogacho ou calores, e que a progesterona tem vários outros benefícios. Então volta lá no episódio 19 para ver todos esses. Os principais são que ajuda muito a dormir melhor e na ansiedade para a maioria, principalmente para quem tem mente superativa à noite. Ou seja, de novo, sair dos pensamentos reducionistas. Mas a regra ainda é essa: quem tem útero tem que tomar os dois. Quem não tem, tem a opção de não tomar progesterona. Repetindo, só para ter certeza que você vai ficar com isso na cabeça. Só para terminar. Como paciente, você tem que confiar no seu médico. E se não confiar, mudar de médico é a melhor opção do que ficar na dúvida do tratamento ou antagonizando a pessoa que está ali para te ajudar. Eu recebo muitas mensagens: mas minha médica me colocou na versão sintética, minha médica falou aquilo, eu tô com medo. Gente, ela deve ter os motivos dela. Por exemplo, muitas vezes, se você tem sangramento muito pesado, você pode precisar de uma versão sintética ou precisar usar o DIU. É claro, você ainda vai ter que fazer todo o resto, trabalhar com o resto do corpo, no sistema de desintoxicação do seu fígado, da resposta ao estresse, das vias de desintoxicação geral. Enfim, a gente precisa sair das caixas, mas também tem que saber em quem confiar. E como em todas as áreas da vida, temos profissionais bons e outros ruins. Advogados, professores, médicos também. Eu não acho que ninguém tenha se tornado médico para ferrar seus pacientes, né? Então, pacientes, paciência. Às vezes você vai ter que buscar outra pessoa para te ajudar. Eu entendo que quem está no SUS às vezes pode ser mais difícil, que para quem não tem opção de escolha do médico também, e esse é mais um dos motivos que eu tento dar o máximo de informações possíveis para te ajudar a pensar, para que você tenha informação, porque, como eu sempre falo, se a gente quer ter respostas melhores, precisamos formular perguntas melhores. E se você souber conversar, quem sabe você vai até ajudar o seu médico a buscar mais informação. Eu coloco as pesquisas usadas, as diretrizes no site do podcast, caso você precise fazer uso delas. E, para finalizar hormônios, quase me esqueço da testosterona. Para os homens, a gente tem diversas formas: injetável, adesivo, gel, creme. Para as mulheres, nenhuma versão aprovada. Em teoria, uma mulher precisa de 10 vezes menos progesterona que um homem. Então é isso mais ou menos que se usa. Mas não temos estudos suficientes, ou seja, sua médica vai decidir a dose. Ainda estamos no chute, o que é horrível de dizer, mas é verdade. Uma dúvida que eu recebo é: em quanto tempo você começa a melhorar? Aí depende dos sintomas. Os neurais são mais difíceis de mensurar, mas os sintomas de calor, fogacho, normalmente em 1 mês passam. Então, antes de panicar e dizer que não está funcionando, dá um tempo. E aí você pode ter um ou outro fogacho aqui, outro ali, mas normalmente a frequência e a intensidade diminui muito. Na maioria dos casos eu vejo quase uma resolução total, menos nas noites em que a turma bebe álcool. Então repara se os seus suores noturnos pioram muito quando você bebeu. E hoje sabemos que a gente não precisa esperar parar de menstruar para começar a usar. Mas existe sim uma janela ideal que oferece menos riscos, e isso a gente já aprendeu com o estudo do WHI. De acordo com os dados que temos hoje, a gente acredita que você deveria começar a terapia hormonal numa janela de até 10 anos da sua menstruação ou antes dos 60 anos. E será que tem uma idade para terminar? Não temos essa resposta ainda. A minha opinião pessoal é que enquanto estiver funcionando e você não tiver nenhum outro risco que justifique parar, eu não veria por quê. Mas por que uma mulher, depois dos 60 anos ou depois de 10 anos, não deveria começar? Isso depende de quando você entrou na menopausa também. Porque a gente teria proteção cardiovascular e teria potencialmente neuroproteção também, enquanto a gente está ovulando, menstruando e tendo o estradiol. A gente perde essa proteção com a idade ou se a gente espera muito para começar a fazer a terapia. Quanto mais tempo sem ver estrogênio, parece que as células vão perdendo a sensibilidade para ele e o benefício, ou seja, se espera muito, pode ser que ele não possa mais te ajudar. Em alguns casos, dependendo de como está o seu estado de saúde ou seu estado de doença, para algumas mulheres pode ser perigoso e aí o risco não vale a pena. Por isso é que a gente tem essa janela
principalmente para o estradiol sistêmico. Mas, de novo, eu acho sempre que cada caso é um caso. Será que o risco no ano 9 e 10 meses é realmente tão diferente de 10? A gente não sabe. Então, se alguém chegasse para mim com 61 anos, nunca fez reposição e quer experimentar, o que eu acho? Acho que, como tudo, vamos colocar os prós e os contras na mesa. Acho que todas as decisões, em qualquer coisa, é que o lucro esperado valha o potencial risco. E aí, eu recomendaria que ela fizesse uma investigação de outros fatores de riscos potenciais que poderiam significar que ela não devesse usar a terapia hormonal. E o que seria isso? Principalmente, olhar saúde cardiovascular. Então, checa lipídios, colesterol, ApoB, olha as partículas, mergulha aqui na saúde cardiovascular. Faz um CAC score, que é a Coronary Artery Calcium Score, que seria medir o cálcio na artéria coronária. E aí, se tiver tudo ótimo e ela quiser experimentar, beleza. A gente só precisa saber e ficar informada que os estudos não foram feitos nessa população. Pode ser que te beneficie, pode ser que não, mas continua monitorando tudo. Eu acho que as chances de melhorar a musculatura, humor, ossos, bem-estar são boas se ela estiver saudável e acho que seria totalmente razoável tentar. Já se ela tiver com demência, problemas cardiovasculares e outras coisas, eu acho que talvez não ajude nesse caso, ou seja, é caso a caso. Por isso eu acho que a medicina também precisa ter um pouco desse olhar humano, humilde das limitações do que sabemos e não sabemos e capacidade de pensar fora da caixa. Mas claro que tudo isso, gente, vem com responsabilidade. Então fica muito mais na mão do seu médico saber onde é que está a zona de conforto dele. Isso não é uma crítica. Pode não ser confortável dar terapia para alguém sem a gente saber das consequências reais, porque muito disso ainda está no escuro. Então, é mais fácil e mais seguro para o seu médico e para você também dizer, olha, passou da janela, então não pode. E médico segue diretriz, e essas são as diretrizes atuais. Então você também tem que entender isso, tudo varia de acordo com as circunstâncias, cada um sabe a zona de conforto que atua. Eu acredito que transparência é sempre a melhor abordagem. Como paciente, a gente também precisa entender que médicos não são deuses, que eles não têm todas as respostas e que as verdades científicas dependem das qualidades dos dados que temos até agora, da interpretação dos mesmos e que tudo pode mudar de repente se a gente recebe um bando de pesquisas novas. É quase humano, né? A gente querer acreditar que alguém sabe tudo, que tem todas as respostas e depositar todo o poder da nossa saúde nas mãos de alguém. Mas isso é uma ilusão. É um pouco de desabafo meu. Na minha própria jornada da saúde, eu me submeti a tratamentos que eu não teria me submetido se eu soubesse das alternativas hoje. E por isso talvez eu faça o que eu faço. Mas você precisa entender que você é parte integrante do seu tratamento e de que ninguém tem todas as respostas. Eu vejo claro a diferença entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, onde no Brasil eu tenho uma super ginecologista que me escuta, que tem acesso a fazer ultrassom no próprio consultório. Assim, ela se sente segura de que está tudo certo. Aqui nos Estados Unidos, eu tenho que vir munida de estudo, listar sintoma. Ela passa a receita, em 8 minutos me despacha, não rola uma interação, uma troca de ideia. No Canadá é ainda mais complicado, você tem que ir num médico quase de joelho, convencer. E eu também não tenho nenhuma experiência com o sistema público de saúde brasileiro. Então, o que eu estou te dando são resultados das pesquisas e da minha experiência pessoal e clínica. E eu espero que isso possa te ajudar a achar a ajuda que você precisa. Em relação à testosterona, como ainda não se sabe muito, essa janela também parece ser mais flexível e eu vejo mais um conforto da classe médica em prescrever testosterona em qualquer idade. Deixa eu falar um pouquinho do estrogênio vaginal, ou DEA, ou testosterona. Muitas vezes, mesmo fazendo terapia hormonal sistêmica, a vagina continua sentindo a queda hormonal. Escuta o episódio 11, Vagina Feliz, e o episódio 1 sobre libido. Mas o ponto que eu queria fazer aqui é que para fazer reposição local, que eu super recomendo,
porque os sintomas geniturinários da menopausa, que antigamente a gente chamava de atrofia vaginal, mas que foi rebatizado para GSM, porque ninguém merece atrofia vaginal como diagnose, essa terapia não tem data para começar, tá? E estradiol vaginal, você não precisa tomar progesterona junto. Outro ponto para clarificar, apesar de todas as fórmulas de hormônio já terem mudado e que as versões bioidênticas serem muito mais seguras, na bula ainda aparecem as contraindicações dos hormônios usados originalmente no estudo do WHI. Então, gata, joga a bula fora. O estriol vaginal, por exemplo, tem essa ação local. Ele se liga completamente diferente aos receptores de estrogênio da mama. Ele não causa coágulo, mas muito desses riscos ainda está lá escrito, porque o FDA americano ainda não mudou, apesar de muitos pedidos dos médicos. Eu até ouvi dizer que vai ter uma nova revisão esse ano, a ver. E nos casos mais abruptos, como uma esterectomia numa mulher jovem, onde do dia para a noite ela é jogada numa menopausa cirúrgica, as doses normalmente precisam ser um pouco mais altas do que uma mulher que passa na perimenopausa natural, porque o corpo não teve tempo de se acostumar, como acontece no processo do climatério. Como quanto mais jovem a pessoa entra na menopausa, menos exposição ao estrogênio essa mulher vai ter para o resto da sua vida, o que pode ter péssimas consequências para a sua saúde óssea, muscular e a sua saúde em geral. Eu considero um crime não dar terapia hormonal para uma mulher logo depois de ter feito esterectomia. Tenho o mesmo pensamento em quem sofre de menopausa precoce por insuficiência ovariana. Então eu acredito que nesses casos, quanto mais jovem, você já começa a repor com doses mais altas de estrogênio, porque você precisa proteger ela, que ela vai ficar sem estrogênio por muito mais tempo na vida. Acho que é isso que eu queria falar de terapia hormonal, que de acordo com as diretrizes atuais, estrogênio não causa câncer de mama, mas aumenta o risco de espessamento do endométrio e displasia e de câncer de endométrio, se não usado combinado com a progesterona. Existe um potencial risco relativo aumentado na terapia combinada, sim, e com os estudos que temos até agora, para se obter melhor proteção cardiovascular, de acordo com a American Heart Association, a terapia hormonal deveria ser começada mais cedo do que mais tarde. Testosterona em mulher ainda é tudo muito experimental, mas na minha opinião, podemos nos beneficiar tremendamente dela pelos motivos corretos em doses que ainda não sabemos as margens de segurança. Por isso, não abusar é bom, porque existem algumas consequências irreversíveis com testosterona em excesso que eu não vejo documentada com estrogênio e progesterona, por exemplo. E como saber se está funcionando? Sintoma. Então você precisa saber o que você está buscando. Lembrar que a terapia hormonal na menopausa é uma das coisas que você vai fazer. A sua saúde é multifactorial e se não cuidar do resto, os hormônios sozinhos não vão segurar a peteca. Ou seja, você ainda tem trabalho para fazer na sua dieta, nos seus exercícios, no seu sono, na sua saúde mental. Todos esses aspectos precisam andar juntos. Nada disso pode ser esquecido só porque você começou a terapia hormonal. Eu ia deixar para a próxima, mas eu vou falar aqui agora. Queda de cabelo e reposição hormonal. Eu ainda preciso de um episódio inteiro só para cabelo. Mas como essa é uma pergunta real, se a reposição hormonal piora a queda, aí vai. Estrogênio e progesterona só melhoram. Ou pelo menos não pioram. Mas a testosterona, dependendo de como você a metabolizar, pode piorar ou causar as quedas de cabelo sim. Isso depende do tipo da enzima ou caminho que você usa para metabolizar a testosterona e normalmente isso é genético e também depende da sensibilidade do receptor. Existe um componente também idade na queda de cabelo, existe o componente estresse, deficiência nutricional, hipo ou hipertiroidismo podem causar e também doenças autoimunes e até infecções. Ou seja, a queda de cabelo é complicado e a sua causa pode ser várias, como eu acabei de mencionar. Então eu recebo muita pergunta sobre tomar minoxidil ou espirolactone. De novo, eu não sou médica, eu não sou dermatologista. Eu só estou tentando te ajudar a pensar que tudo isso é um conjunto de fatores e que talvez você precise de uma investigação antes de tomar remédio de bobeira.
A própria progesterona tem efeitos anti-androgênicos e pode ajudar a minimizar a ação detrimental da testosterona nos cabelos. E alguns progestágenos ou tipos de progesterona sintéticas também podem ajudar, enquanto outras podem piorar muito. Não vou entrar nos progestágenos hoje, mas tanto a progesterona quanto as suas versões sintéticas interagem com receptores de estrogênio, receptores de andrógenos e receptores de corticoides minerais. E dependendo da molécula, ela vai ter um efeito agonístico ou antagônico nesses receptores. Por isso que algumas pessoas precisariam de um tipo de progestágeno e outras de outros. É por causa disso também que a sua médica às vezes precisa ajustar que tipo de pílula anticoncepcional você está tomando, por causa de alguns efeitos colaterais desse caminho. Então, antes de gastar os tubos com tratamentos capilares ou parar a reposição, o que pensar? Eu sei, a resposta não é sexy, mas começar com a saúde geral, né? Tratar das deficiências nutricionais, a maioria aqui seria status de ferro e ferritina, eu gosto de ver acima de 75 para crescimento capilar. E vitamina D num bom nível, normalmente entre 60 e 80, aqui também varia um pouco. E eu gosto de ver um exame chamado ceruloplasma para ver se o problema é excesso ou deficiência de cobre, piorando tudo. Claro, checar tireoide sempre. Doenças autoimunes vão agravar e estresse crônico também. Normalmente, essas são as maiores causas de queda de cabelo. Depois você deveria checar com uma dermatologista se você não tem nenhuma infecção no couro cabeludo e analisar o tipo de queda, se ela é alopécia androgênica, aquela que tem as entradas nas têmporas, tipo a calvície masculina, ou se o padrão é calvície feminina, que é aquela divisão no meio vai se alargando, ou se é queda na cabeça inteira, que aí é outro tipo e você pode ter tudo junto e misturado, mas os tratamentos são diferentes. Hormonalmente, como pensar? Existem hormônios que contribuem para a queda de cabelo, sim, testosterona. Mas a reposição em geral pode potencialmente aumentar uma proteína chamada SHBG, Sex Hormone Binding Globulin, ou proteína ligadora de hormônios sexuais, que é tipo um ônibus que transporta os seus hormônios. Enquanto os hormônios estiverem presos no ônibus, eles não vão estar ativos. Mas aí você faz um exame de sangue e diz que o nível dos hormônios está legal ou não mudou. Só que se eles estiverem presos, a atividade deles vai ser diminuída. Então guarda isso que eu já circulo de volta porque é importante. Testosterona em excesso, em geral, é ruim para cabelo feminino. Mas também tem a ver com a forma, eu já falei disso, que o corpo metaboliza a testosterona e isso vale tanto para homem quanto para mulher. Existe um metabólito que transforma a testosterona no que a gente chama de DHT, que é uma forma superpotente de testosterona, mas que contribui para acne e queda de cabelo. Cada mulher tem uma sensibilidade diferente no receptor celular de DHT. Mas, em geral, quanto mais alta a sua testosterona tiver, maiores as suas chances de queda de cabelo do tipo calvície masculina ali nos lados. Então, se você começou a tomar testosterona e reparou que está tendo queda de cabelo nessa área, talvez diminuir a dose possa ser uma boa ideia ou talvez tenha que parar. Mas o que acontece na menopausa? Com o declínio do estrogênio, e o estrogênio é quem estimula a produção de SHBG, esse ônibus transportador de hormônio, com a queda do estrogênio a gente fica com menos ônibus. Então você fica com mais atividade da testosterona nas células, mesmo que seus níveis de testosterona não tenham mudado no seu exame de sangue. Ou provavelmente até tenham caído. Só que quando você tem menos SHBG, você tem mais atividade de testosterona. E se você for uma dessas mulheres com maior sensibilidade a DHT, você vai ter maior queda de cabelo na cabeça e maior aumento de crescimento de cabelo em lugares que você não quer, tipo no queixo. E também acne. E aqui, muitas vezes, as mulheres são recomendadas espirolactone. A literatura aqui é mista na ação do medicamento. Por que é a minha preocupação? Por que eu estou falando disso? Porque essa droga funcionaria para bloquear a atividade da testosterona. É fato que se essa for a causa, o remédio sim vai ajudar tanto na acne quanto com a queda de cabelo. Mas, em teoria, vai diminuir a ação da testosterona sistêmica também. Ou seja, vai impactar a sua libido, a sua massa muscular e todos os outros motivos pelos quais você começou a tomar testosterona. Então, não é para dizer que é ruim, é para pensar, será que faz sentido? Por um lado, eu estou tomando testosterona e por outro, eu vou tomar um medicamento para bloquear a atividade dela.
Então é assim, né? Toma uma droga, toma uma antidroga, enfim. Só para você chegar às suas próprias conclusões. Em alguns estudos, as mulheres que estão há muito tempo no espirolactone aparentam ter sensibilidade diminuída na vagina e menor sensibilidade no clitóris. Aí o que eu começo a ver coisas que aí ela toma o remédio, toma o espirolactone, e aí põe testosterona creme no clitóris para aumentar a sensação. Sei lá, eu acho que a gente já começa a correr um pouquinho atrás do rabo, mas só você pode saber o que é que você escolheria. Eu tenho menos conhecimento no impacto do minoxidil oral na saúde como um todo. E apesar de eu sofrer de queda de cabelo por conta de não ter tireoide, eu nunca quis experimentar. Mas parece ajudar e eu acho que talvez seja uma melhor opção do que o espironolactone. Mas está na agenda de fazer um episódio voltado para cabelo. Eu espero ter conseguido explicar os riscos e as consequências para que você agora possa ter conversas informadas com a sua médica e juntas decidirem o melhor plano de ação para você. Lembra, menopausa não acaba. Eu escuto muito falando por aí, mas eu já passei da menopausa ou eu não tive menopausa. O termo é confuso, porque a menopausa, na verdade, é uma data, é o aniversário de um ano sem menstruar, o que é louco, já falei. Mas se você nasceu mulher, vai passar pelo climatério e pela menopausa. E a partir daí você terá um novo estágio hormonal para o resto da sua vida. Mesmo que você não tenha sentido calores ou mal-humores, o seu corpo vai sentir a queda hormonal, algumas mais que outras. Os seus lipídios vão mudar, a sua composição corporal vai mudar e isso vai afetar as mulheres de formas diferentes. Sem dúvida, essa história de menopausa é uma falha de design do corpo feminino grave. Desculpa aí, Deus, mas hoje eu penso assim. Eu não vejo o menor motivo para isso. Eu não romantizo a menopausa de jeito nenhum. Quer saber? Acho uma merda. Mas também acho a decadência física e cognitiva da velhice uma merda. Mas pode ser que eu não esteja enxergando algo. Mas, já que é inevitável, que façamos dela o melhor que podemos. Sim, ficamos muito mais sagazes, mais donas de nós mesmas e muito mais livres do que éramos aos 20. Mas eu não acho isso uma consequência da menopausa e sim do amadurecimento. Sem dúvida, a nossa capacidade de ligar o foda-se é muito maior. Acho que realmente podemos encarar a menopausa como uma segunda adolescência. E assim como a primeira puberdade, como você irá vivenciá-la depende muito do seu mindset, da sua forma de olhar o mundo, de como encarar a nossa finitude e lidar com isso. Sim, vamos ficar velhas de corpo, mas não precisamos nos tornar velhas de espírito. Acredito de verdade que se unir a mulheres com pensamentos semelhantes ajuda muito. Cerque-se de pessoas que acrescentem a sua existência e sim, se afaste daquelas que roubam a sua energia. Chega de dedicar a sua vida para os outros. Mesmo que você esteja cuidando de pessoas amadas, lembre-se de se nutrir, de achar uma forma de lembrar que você está viva. Rir é sempre uma boa solução. E se eu tiver mais algo para acrescentar, é de que se conhecer, olhar para dentro, saber o que você quer e correr atrás dos seus objetivos vai te manter jovem por mais tempo. Você nunca está velha para começar coisas novas. A gente envelhece mesmo por fora, mas para aí e pensa, por dentro você ainda não é aquela mesma garota dando as mesmas cabeçadas de vez em quando? Então, se reconecta com ela e não deixa a sua chama interna se apagar. Aprenda a meditar, acredite no sobrenatural, no extraordinário, no mundo melhor e de que você precisa contribuir para esse mundo melhor. Para de ver notícias ruins, de ver Jornal Nacional, de se preocupar com o final do mundo. Faça a sua parte para contribuir para um mundo melhor e sorria mais para o mundo. Invista na sua saúde, não para evitar a morte, essa vai chegar na hora que tiver que ser. Invista na sua saúde para viver bem hoje, porque amanhã vai ser outro dia. Por hora, eu fico por aqui. Até semana que vem.